Então, para começarmos bem, vamos dar início ao nosso tempo de formação com um tempo de oração e reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quantas dificuldades, quantas descrenças. Não confiamos em Deus, não nos colocamos nas mãos de Deus. Jesus, ilumina-me. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Quer esteja a dormir, quer se levante, de noite, de dia, a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro o caule, depois a espiga e finalmente o trigo perfeito na espiga. E quando o fruto amadurece, logo ele lhe mete a foice, porque chegou o tempo da ceifa. O reino dos céus, diz Jesus, é semelhante a este cultivo de sementes que exige tempo, que exige dedicação, mas não obstante esse tempo e essa dedicação, há sempre uma dimensão de mistério que faz crescer, que faz germinar e que faz dar fruto. A catequese é certamente este tempo que pertence ao reino dos céus, este reino dos céus que quer crescer, quer germinar, quer dar fruto neste mundo, para nos levar até o outro mundo, que é este mesmo reino dos céus. Então, chamados pelo Senhor a anunciar o Evangelho, chamados pelo Senhor a estar ao serviço dele nesta missão que é a catequese, nós pedimos ao Senhor que Ele nos dê todos os dons para que possamos sempre anunciar a palavra do Senhor da forma que Ele deseja, com fervor, com alegria, mas também com muita seriedade e com muita fidelidade àquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. Inspira os nossos corações e as nossas palavras, a fim de permanecermos na vossa justiça e no vosso louvor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Ensinai-nos a contemplar as maravilhas que a vossa generosidade nos concede e fazei-nos viver toda a vida em ação de graças. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Concedei a vossa graça a todos os catequistas, para que levem a toda a parte o testemunho de Cristo. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Não permitais que sejamos motivo de tristeza para ninguém, mas causa de alegria para todos os que nos rodeiam. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Aumentai em nós os frutos do vosso Espírito, paciência, bondade e amabilidade. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os catequistas e evangelizadoras se façam tudo para todos e não se poupem a trabalhos e canseiras. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E todos juntos, cada um na sua casa, mas juntos no mesmo Espírito que nos une, rezamos ao Pai do céu. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Recebereis a força do Espírito, sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Recebereis a força do Espírito, sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Uma partida nesta estrada, à procura da luz e da verdade. Dá-nos, Senhor, a tua força, o dom da alegria e da unidade. Recebereis a força do Espírito, sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Neste caminho a percorrer, com o brilho no rosto e no olhar. Dá-nos, Senhor, a tua paz, o dom da esperança, força para amar. Recebereis a força do Espírito, sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. E uma meta alcançamos, falaremos de ti a cada irmão. Ficas conosco para sempre, tu dás-nos teu amor e o teu perdão. Recebereis a força do Espírito, sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Recebereis a força do Espírito, sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Sereis minhas testemunhas até ao fim dos tempos. Então rezamos à Mãe do Céu também, entregando o nosso caminho, entregando a nossa pertença a Jesus, entregando também esta abertura de coração para receber o Espírito Santo. Ela que é a mulher do Espírito Santo, ela depois que nos ensina a fazer este caminho de docilidade à ação de Deus em nós. E rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Hoje celebramos o dia de Santa Teresa e creio que é adequado nos lembrarmos dela, até porque é uma santa nossa contemporânea e vem-nos ensinando algumas coisas. Bem,
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta formação, se é um bocado estranha, porque, pelo menos aqui a nível do secretariado, fazer uma formação assim online é sempre um grande desafio, não há como, porque nada há que substitua a presença, não é? Mas os tempos também permitem estas tecnologias e assim tentamos contornar as dificuldades do tempo desta maneira. Estamos à volta de 88 pessoas, vejo aí nas telas também pessoas que se juntaram, algumas irmãs, alguns casais, alguns amigos. Olha, bem-vindo a todos. Hoje, como sabem, queria vos falar um bocadinho sobre catequistas e catequese nestes tempos de pandemia. Ao pensar o que vos ia falar nesta noite, não posso deixar de ir à essência do que é a catequese e do que é um catequista. E, portanto, não obstante vivermos tempos diferentes daqueles que já vivemos, pelo menos eu nunca vivi um tempo como este, aquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina sobre a catequese, o que é a catequese e sobre o que é ser catequista, permanece inalterável, e queria refletir um bocadinho convosco sobre isso. Pedia então à Dulce que me fosse colocando os slides e vou falando convosco. Como já disse há pouco, temos um tempo para colocar perguntas à maneira de ontem. Se alguém for tendo perguntas ao longo daquilo que eu for dizendo, vai pondo no chat e depois no fim, já também de acordo com o tempo que tivermos, vamos vendo as perguntas que poderão ser mais pertinentes e tentando responder. Então, passava logo a um texto do Papa Francisco. Creio que durante este tempo muita coisa fica na nossa memória. Creio que a nível eclesial ficará na nossa memória aquele tempo de oração extraordinário que o Papa Francisco convocou a 27 de março deste ano. Nesse tempo que ele nos convidou, cada um de nós em sua casa, a rezar, a determinada altura, depois de ler o texto da tempestade, da barca no meio da tempestade e Jesus que vem serenar essa tempestade, a determinada altura o Papa Francisco diz assim, peço à Dulce que passe para o segundo, se faz favor. Dulce, o segundo. A tecnologia não permite. Dulce, tens de abrir o fecheiro lá em baixo porque ele não está aberto, está bem? Pelo menos o que aparece aqui na tela é que ainda não está aberto. Também está a abri-lo diretamente no e-mail, também é como me parece. Obrigado. Então, eu vou lendo e, entretanto, também a Dulce já nos acompanha com o suporte na nossa tela. Pronto, aí está. Diz então o Papa, demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados, vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos, só o conseguiremos juntos. Fixava-me neste sentido deste texto que o Papa diz, estamos juntos no mesmo barco, ok? Estamos juntos no mesmo barco.
E primeira palavra, o estarmos, estamos. Começo a lançar perguntas para nós nos centrarmos naquilo que é a nossa vida e gostava de partirmos daquilo que é a nossa vida e não a partir daquilo que são as nossas ideias. Portanto, primeira pergunta, estou ou estamos? Quando eu olho para mim próprio, eu vejo um estar, eu que estou, ou é um estar com? Estou ou estamos? O Papa fala de um estarmos. De um estarmos. Ou não estamos. Ou não estamos. Se não estamos, deveríamos estar. Não é? Devemos estar. Por onde é que anda o nosso coração? Onde é que andamos? Por onde é que andamos? E se não estamos, o que é que nos impede em estar? Por onde é que nós andamos? Por onde é que anda o nosso pensamento? Por onde é que anda a nossa força? Por onde é que anda, enfim, as nossas potencialidades? Por onde é que anda? Por onde é que anda o nosso coração? Por onde é que anda a nossa cabeça? Por que flagelos é que passamos? Por que flagelos é que passamos? Pois não podemos esquecer que estamos na barca do Senhor, mas já lá vamos. São perguntas que cada um vai colocando no seu coração e que eu gostava muito que ao longo da noite também fossem encontrando respostas. Depois de percebermos que estamos, e de facto neste momento estamos aqui, pelo menos de entradas são 94, seremos mais, mas das entradas estão aqui marcadas 94, estamos aqui, pronto, estamos. E estamos juntos, não é? Estamos juntos. Mas estamos como? Orgulhosamente sós, orgulhosamente juntos, acrescentaria aqui com grande responsabilidade no distanciamento de segurança. Não gosto da palavra ou da expressão que diz a distância social. Acho que isso é um contrassenso, porque nós fomos feitos para socializar e não nos podemos entender sem socializar. Com certeza que podemos socializar com segurança, mas creio que é uma expressão muito forte. Por onde é que andamos? Por onde é que andamos? Percebemos qual é a diferença entre distância de segurança e distanciamento social? Há diferenças. Não gosto da palavra distanciamento social porque em termos, digamos, de conteúdo diz-nos que não estamos sós, que nos queremos separar e não nos podemos entender sozinhos. Estamos juntos. Mas como é que eu me olho? Olho-me sozinho? Como é que eu me penso? Só ou com os outros? E que outros? E que outros? Com aqueles que eu gosto, com aqueles que eu não gosto, com aqueles que eu escolhi, com aqueles que eu não escolhi, que outros são esses? Olhem, na barca de Jesus, onde estamos, todos lá cabem. E não estão só os que nós gostamos, nem os que escolhemos. Estão os que Ele escolheu. Estamos com eles? Grande pergunta. Grande pergunta. Se não estamos, Jesus chama-nos a estar. Jesus chama-nos a estar. Nesta barca, como é que eu entendo este barco? Como é que eu entendo este barco? O barco é meu? Não é? O barco é meu? Ou foi-me dado? Onde é que eu estou? Eu penso que este barco é meu? Ou eu percebo que é um dom que me é dado? Sou eu que o construo? Sou eu que o mantenho? Este é um eu ou é um nós? Ou está este juntos aqui na equação? Que rumo é que tomamos? É o rumo que eu estabeleço? É o rumo que eu quero? Ou é Jesus que vai ao leme? É Jesus que vem entrar neste barco e quer conduzi-lo? E o que é que eu faço neste barco? Este barco que é a imagem da igreja, o que é que eu faço neste barco? O que é que eu faço? São perguntas que gostava que vocês colocassem no vosso coração. E que aquela onde, digamos, a vossa atenção se prenda, pois olhem, foquem-se e tentem respondê-la ao longo da noite, porque Nosso Senhor com certeza
quer que encontremos uma resposta. O que é certo é que todos nós vivemos este tempo de pandemia, não é? E durante este tempo de pandemia, durante todas as dificuldades que podem apresentar, nós de facto somos chamados a manter a nossa fé em Jesus. Nós somos chamados a manter esta fé que tem que ser forte, tem que ser fervorosa. Temos que manter esta fé em Jesus. Não podemos passar este tempo da pandemia sem Jesus. Não podemos. Não há caminho que se possa fazer sem passar este tempo muito unido a Nosso Senhor. Aliás, se nós temos fé, se nós olharmos para estes meses, nós temos que pôr aquilo em prática que aprendemos. Na tribulação, eu agarro-me a Nosso Senhor. Na tribulação, eu aproximo de Nosso Senhor. Na tribulação, eu deixo Jesus entrar na minha barca e deixo que Ele tome o leme. Eu deixo que Ele tome o leme. Eu não quero que isto seja uma homilia, mas quero que vocês meditem sobre todas estas coisas que eu vos estou a dizer, para depois passarmos a uma segunda parte que creio que é fundamental. Neste tempo de pandemia, não é um tempo para nos dispersarmos. Não é um tempo para termos medo. Jesus está connosco ou não está? Nós somos catequistas e se calhar já vi aqui vários que são catequistas há dezenas de anos, outros que eu vejo que são novinhos, que se calhar não têm uma dezena de anos. Fartamo-nos de passar a vida toda a dizer que Jesus está connosco. E agora? Ele não está? Eclipsou-se? Onde é que Ele está? Onde é que Ele está? Vivo agarrado ao meu medo? Ou tenho que fazer um exercício perante os meus medos de que Ele está? Ele está. E aparece isto aqui que é fundamental. Não é um tempo para nós nos afastarmos da comunidade. Não é um tempo para nos afastarmos da vida sacramental. Não é um tempo para nos afastarmos da Eucaristia. Não é um tempo para nos afastarmos do sacramento da reconciliação. Não é tempo para nos afastarmos de Jesus. E Jesus é-me dado pela Eucaristia e pelo sacramento da reconciliação. Jesus é-me dado por aqui da forma mais extraordinária. Eu posso ficar em casa a ver a missa, eu posso ficar em casa a ler a Sagrada Escritura, eu posso ficar em casa até a rezar o terço com Fátima, eu posso passar o dia inteiro na companhia da Canção Nova, eu posso passar o dia inteiro até a rever o meu guia de catequistas e outras devoções que eu tenho, mas nada disso substitui a vida sacramental. Nós que somos catequistas na linha da frente, temos que ter isto clarinho. Clarinho. Senão, nós olhamos para trás e pensamos, eu vivi estes anos na hipocrisia. Eu vivi estes anos a anunciar uma coisa que não vivo. Eu vivo a anunciar um vazio, que eu quero que os outros sigam, mas que eu não sigo. Porque vivo no meu medo, porque vivo, enfim, assustado com o que a Direção-Geral de Saúde nos diz. Pronto, ir à festa do Avante é mesmo para ficar em casa, está bem? Não é para ir à festa do Avante, isso todo mundo percebe. Porque na verdade, eu tenho que ser prudentemente responsável. Eu tenho que ter prudência e responsabilidade. É um tempo que eu não posso abdicar do exercício da minha inteligência e da minha vontade. Eu não estou a promover a irresponsabilidade perante o coronavírus. Atenção. Eu estou a dizer que perante esta pandemia nós não nos podemos esquecer da nossa fé e não nos podemos só agarrar às questões sanitárias. Temos que continuar a ser prudentes e responsáveis, como os nossos bispos têm feito esse grande apelo. Mas nunca esquecendo que Jesus está connosco. Nunca esquecendo que eu sou chamado a viver e a celebrar a minha fé. Pela Eucaristia, com a minha comunidade. Nesta responsabilidade e nesta prudência, certamente é que sou chamado, mas não posso deixar de celebrar a minha fé.
e não posso deixar de participar na vida sacramental. Com certeza, e torno a dizer, que a medida é a prudência e a responsabilidade. Com certeza que há grupos de maior risco, mas cada um em sua consciência, no exercício da sua inteligência e da sua vontade, tem que fazer este discernimento. Porque este tempo é um tempo para usar de discernimento. Mas nunca esquecendo que não nos podemos afastar de Jesus. E a forma mais excelente de nos afastarmos, que me é dada a presença de Jesus, é a Eucaristia. E há regras, com certeza, que foram pensadas por peritos, que me permitem viver a minha fé com alguma segurança e, com certeza, mas numa atitude de fé. Eu sou chamado a ser prudente e responsável, exercitando a minha inteligência e a minha vontade, mas nunca esquecendo a minha fé. Nunca esquecendo a minha fé. Não posso esquecer a minha fé neste momento. Não posso esquecer a minha fé neste momento. E no meio deste vírus, eu não posso calar a grande notícia que nós temos, que é o Evangelho. Eu não posso deixar de anunciar o Evangelho neste tempo de pandemia. Não posso. Mas como é que eu anuncio? Exercitando a minha inteligência, a minha vontade, discernindo, sendo responsável e prudente, mas nunca me afastando de Jesus. Nunca me afastando de Jesus. E introduzindo os outros nesta responsabilidade e nesta prudência. Mas sempre anunciado o Evangelho. A nossa missão de catequistas não faz aqui um intervalo. Jesus não faz intervalos. Jesus não vai de férias. Jesus, perante o coronavírus, não se fecha em casa a 7 chaves. Não, Jesus, com certeza, que ensina-nos a aprender a lidar com isto. Pela nossa inteligência, pela nossa escuta dos peritos o que dizem, com o nosso bom senso, mas nunca nos afastando daquilo que é essencial na vida cristã, que é certamente a celebração dos sacramentos, que nos leva à profissão de fé, que nos levam à vivência da fé, que nos levam a viver plenamente a vida de oração em Jesus. Perante a pandemia, esta deve ser a nossa atitude. Podem-me dizer, Padre Rui, estou cheio de medo. Estou cheio de medo. Olha, é um bom exercício para entregares a tua vida a Jesus. Então a gente passa anos a fio a falar de entrega a Jesus, de confiar em Jesus, que Ele está connosco, que Ele providencia, que Ele vai à nossa frente, que enfim Ele abre os caminhos. E agora fechamos-nos em casa. Ele desapareceu, também está em confinamento lá no céu e não olha cá para baixo. Não pode ser, não pode ser. Jesus permanece conosco. Jesus permanece conosco. Jesus permanece e continua à nossa frente a abrir caminho. Não nos podemos esquecer disto. Não tornemos a tarefa da catequese uma coisa funcional, um trabalho como outro qualquer. A nossa catequese é mais que tudo a testemunha da nossa fé. E ou vivemos a nossa fé, ou então não há forma de nós anunciarmos aquilo que sempre anunciamos. Temos que ser coerentes. Este é um momento de prova para nós. Acreditamos ou não acreditamos naquilo que anunciamos? Vivemos ou não vivemos aquilo que tanto proclamamos ao longo das nossas vidas? É um momento de grande prova da nossa fé. Jesus prova a nossa fé e espera que sejamos fiéis. Fiéis ao Evangelho. Fiéis ao Evangelho. Existe no meio desta pandemia, provavelmente alguns saberão, outros não sabem, vou só aliás tanto buscar um livro que esqueci-me de trazer para aqui. Desculpem lá que esqueci-me, mas alguns conhecem este está ao contrário, mas é o Diretório-Geral da Catequese. Foi publicado em 1997, é como que um compêndio, é como que um manual de instruções
para a catequese, para ser catequista, enfim, é um manual de instruções para bem nos orientarmos na catequese. E o Papa Francisco, muito na esteira do Papa Bento XVI, que começou a falar muito sobre a questão da nova evangelização, também na continuidade do Papa João Paulo II, o Papa Francisco entendeu que era necessário fazer uma atualização do diretório, deste diretório para a catequese. O de 97 chama-se Diretório Geral para a Catequese, e agora, há 2 meses atrás, creio que nem há 2 meses, foi publicado um diretório para a catequese, que creio que a edição portuguesa ainda nem saiu. Creio que a edição portuguesa ainda não saiu. Segundo o que eu sei, o Secretariado Nacional de Educação Cristã há de editá-lo agora durante este mês. Não sei bem quando, mas foram essas as notícias que me chegaram a dizer em julho passado. Não tenho qualquer outra referência. De qualquer maneira, neste diretório para a catequese, pensando nestas questões, quis também vos dar um cheirinho do que é que este diretório novo nos diz. Vou começar por dizer uma coisa. Este novo diretório não diz coisas extraordinárias que o outro não dissesse. Portanto, quem tem este diretório em casa, não o deite no lixo. Não está ultrapassado. Ok? Pelo contrário, continua muito atual, e aquilo que está lá continua válido. Agora, há uma dimensão sobre a catequese que o Papa quis incluir neste novo diretório, nomeadamente a questão de uma catequese carigmática, que isso poderá ficar para outra formação, não vou propriamente explorar esse aspecto, mas ele diz que, já daqui a pouco vou falar um bocadinho sobre isso, mas ele diz que é necessário que a nossa catequese seja carigmática, e diz também que devemos incluir as questões de multimédia e, enfim, tudo o que o mundo digital nos oferece também deve aparecer como recurso para bem fazer catequese. E por isso este novo diretório, que não anula o outro, vem de alguma maneira explorar outros âmbitos que o anterior não explorava porque foi publicado em 97, quis trazer um cheirinho sobre aquilo que ele vai dizendo ou que é dito neste novo diretório, que se chama Diretório para a Catequese. Como já disse, ainda não foi editado em papel, na edição de papel em Portugal. Diz assim sobre a questão, na continuidade do que eu disse há pouco: continuamos a ser chamados, em tempo de pandemia, a anunciar o Evangelho, com a tal prudência e a tal inteligência, exercitando a minha inteligência e a minha vontade em prudência e responsabilidade. Mas diz assim, sobre a questão do anúncio do Evangelho: tudo o que a Igreja é, tudo o que a Igreja faz, encontra o seu fundamento último no facto de, na sua bondade e sabedoria, Deus ter desejado revelar o mistério da sua vontade, comunicando-se a si mesmo aos homens. Deus quis comunicar-se, e a Igreja quer anunciar esta boa notícia, que Deus comunicou-se e comunica-se. Deus vem ter connosco. Deus vem ter connosco. E esta é a grande novidade que nós somos chamados a anunciar. São Paulo descreve este mistério com estas palavras. Em Cristo, Deus escolheu-nos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua presença, predestinando-nos a fim de sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Reparem esta vocação grandiosa, que todos somos chamados. E a catequese anuncia isto. A catequese tem esta pretensão de anunciar esta vocação extraordinária a que Deus nos chama. Participar na vida de Deus. E tudo o que a Igreja faz vai neste sentido, ou deve ir neste sentido. E nós somos Igreja. Nós estamos aqui e somos Igreja, portanto, nós próprios participamos neste movimento de Deus, colocando-nos ao serviço do Senhor. Portanto, tudo o que a Igreja faz, e nós somos Igreja, vai neste sentido de anunciar ao mundo, comunicar ao mundo que o Senhor vem ter connosco. O Senhor vem ter connosco. Diz ainda no número do diretório para a catequese, no número 13, este novo diretório, que Deus revelou o seu amor e do íntimo do desígnio divino surge a novidade do anúncio cristão.
a possibilidade de dizer a todos os povos, ele mostrou-se, ele pessoalmente. O nosso Deus não é uma nuvem, o nosso Deus não são muitos deuses, o nosso Deus não se confunde com uma geometria, o nosso Deus não é uma ideia, o nosso Deus é um homem, é Deus encarnado que se revela no encontro comigo, face a face. Face a face. A doutora Cristina ontem, referindo o Papa Bento XVI, que o Papa Francisco refere muito, na encíclica Deus é Amor, logo no princípio o Papa Bento XVI diz que a novidade do ser cristão, ou a essência do ser cristão, não é uma ética, não é um conjunto de regras, é mais que tudo, um encontro com uma pessoa que nos dá um horizonte novo. Quantas pessoas já encontramos na nossa vida? Façamos este exercício. Há pessoas que são marcantes na nossa vida. Quantas pessoas que já encontramos na nossa vida que elas marcam-nos? A gente já não esquece delas. Às vezes pelas piores razões, mas eu estou a falar das melhores, com certeza. Se nós pensarmos, há pessoas que aparecem na nossa vida como um sol. Ora, Jesus é muito maior que isso. Quem fez um encontro com Jesus sabe isto. E é isto que nós anunciamos. É isto que nós anunciamos. Continua. Ele mostrou-se, ele pessoalmente, e agora está aberto o caminho para ele. Que notícia mais bela que esta? Deus na terra, reparem como isto troca tudo. Deus na terra e homem no céu. Deus na terra e homem no céu. Deus que vem ter à terra conosco, Deus que encarna e que me dá um novo horizonte que é o céu. O meu horizonte neste mundo. E por isso eu não posso ter medo. O meu horizonte é o céu. O meu horizonte é o céu. Eu não posso viver com medo da morte. Desculpem dizer isto. Hoje em dia, falar da morte é quase... Desculpem o que eu vou dizer. Às vezes é pior que pornografia. Desculpem o que eu vou dizer. É só para perceberem o que é que eu quero dizer. É pior. Não pode ser. Não pode ser. Nós fomos feitos para o céu. E não há caminho nenhum até o céu que não passe pela morte. E a vida cristã é entender isto. A vida cristã é entender isto. Porque o nosso Deus que encarnou passou pela morte. E por isso não podemos ter medo. Porque Ele já passou por ela. E até à morte traz uma nova luz. Traz uma nova esperança. Que é a ressurreição. E por isso, perante o meu medo, eu tenho que me deixar envolver nesta esperança que o Senhor me promete. Que há vida eterna. Podem-me dizer, Padre Rui, mas isso ainda falta muitos anos. É os que Deus quiser. É os que Deus quiser. Esta pandemia ensina-nos que nós não somos senhores da nossa vida. Nem somos senhores deste mundo. Há muita gente que ainda não percebeu, mas é bom que aprendamos a lição. Não somos donos da nossa vida, nem somos senhores deste mundo. Tudo nos escapa, tudo nos escapa. Por mais que queiramos controlar, por mais inteligentes que sejamos, por mais técnica que dominemos, nós não somos os donos deste mundo. Somos administradores deste mundo, isso somos. E às vezes maus. Mas não somos donos, não somos os proprietários. Nós não temos a escritura da terra. E também não temos que querer ser ou ter, porque o nosso destino é o céu. Deus na terra e o homem no céu. Deus na terra e o homem no céu. Então, perante este, como é que se diz? Perante esta necessidade de anúncio de que Jesus morreu e ressuscitou, está connosco e promete-nos o céu, perante esta verdade da nossa fé, nós entendemos o que é a catequese. No número 55 do diretório para a catequese, deste novo diretório, diz assim: a catequese
é um ato de natureza eclesial que brotou do mandato missionário do Senhor, no fim do capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus manda os seus discípulos a anunciar o Evangelho pelo mundo fora. Ide pelo mundo fora, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandato que o Senhor dá de anunciar a boa notícia. A catequese nasce deste mandato. Reparem, é verdade que Deus encarnou, o Emmanuel é Deus conosco. É verdade que Jesus Cristo padeceu, morreu na cruz e foi sepultado. É verdade que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Isto é a nossa fé. É verdade tudo isto. Mas reparem, nós sabemos isso, mas para além disto tudo, Jesus pede que o anunciemos. É um pedido de Jesus. É um pedido que Jesus nos faz. E este anúncio tem que ser cumprido, seja no meio de uma guerra, seja no meio de uma explosão no Líbano, seja no meio desta confusão que é o Covid, seja nos dramas da nossa família, seja nos dramas da nossa paróquia, nós devemos continuar a anunciar a palavra que o Senhor quer que anunciemos, a boa notícia. E a catequese aparece com esta função específica de anúncio. Há muitas formas de anúncio. Aquilo que eu estou a fazer é uma forma de anúncio, as formações são uma forma de anúncio, as homilias são uma forma de anúncio, as léxios divinas, a meditação orante da palavra é uma forma de anúncio, o rezar o terço é uma forma de anúncio, a celebração dos sacramentos é uma forma de anúncio da palavra do Senhor, do Evangelho, com certeza. E cada uma tem a sua especificidade. Mas a catequese, de facto, aparece dentro com características muito próprias, que já vamos ver, e como o próprio nome indica, a palavra catequese quer dizer ressoar do alto, e por isso é que aqui no número 55 diz assim, como indica o seu próprio nome, tende a fazer ressoar continuamente o anúncio da sua Páscoa. Eu vou sublinhar, continuamente. Não há cá intervalos. Não há intervalos, graças a Deus. Deus não faz intervalos. No futebol é que fazem intervalos. Não é? Aqui também nas videoconferências também dá para fazer um intervalo. Podemos ir tomar um copinho de chá, podemos ir comer uma fruta, um bolinho, um biscoito. Fantástico, são as vantagens das videoconferências. Só quem está a falar é que não, mas o resto pode. E continuamos a ouvir, não é? Deus não faz intervalos. Deus não faz intervalos. Eu sei, e há aqui, digamos, aqui os participantes são, na sua grande maioria, senhoras. Eu sei que as senhoras conseguem fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Sei isso, é verdade, fantástico. Às vezes fico com inveja nesses aspectos. As senhoras que fazem 500 coisas ao mesmo tempo, eu não tenho essa capacidade. Mas olha, é a nossa diferença, graças a Deus. E Nosso Senhor é qualquer coisa assim, porque Ele não faz intervalos. Mas Ele não faz intervalos. As senhoras também fazem intervalos, ainda bem. Vão arranjar o cabelo, vão arranjar as unhas, vão dar um passeio, vão passear o cão ou qualquer coisa do género, ou fazem um bolo quando estão chateadas com alguma coisa, ou vão fazer uma receita nova. É um intervalo, não é? Às vezes precisamos destes intervalos na vida. Deus não faz intervalos e não quer que nós façamos também. Quer que continuemos a anunciar, e para anunciar volta atrás. Nós precisamos estar próximo dele. Não há anúncio verdadeiro se não estivermos próximos dele. É o que está para trás dito, que eu disse há pouco. Ok? Então, a catequese quer fazer ressoar continuamente esta verdade. Jesus está morto e ressuscitado, subiu aos céus e chama-me ao céu. Chama-me ao céu. Chama-me ao perdão dos meus pecados. Chama-me a uma vida nova.
chama-me a viver na comunhão com Ele e com uns com os outros. Este é o novo horizonte que Ele me dá. Caminhar para o céu. Caminhar para o céu. De facto, a catequese, sendo uma realidade dinâmica e complexa, ao serviço da palavra de Deus, ela acompanha, educa e forma na fé e para a fé. O outro diretório dizia de forma orgânica e integral. Forma orgânica e integral. Nós iniciamos uma pessoa na vida de fé de forma orgânica e integral. Não é uma coisa feita às prestações. Há um princípio, meio e fim. Há uma continuidade e em que o fim tem a ver com o princípio, com o meio, enfim, todas as partes estão interligadas. E por isso é que é orgânica e integral. Porque todas as partes interligam-se e todas as partes têm que ser tratadas. E na catequese faz-se isto. Portanto, dizia, sendo uma realidade dinâmica e complexa ao serviço da palavra de Deus, ela acompanha, educa e forma na fé e para a fé. Introduz a celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e a história humana. É este o objetivo da catequese. Reparem, acompanha e educa e forma na fé e para a fé, ensina o credo. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Desculpem o meu desabafo. Eu, como não tenho uma plateia aqui à minha frente, a gente às vezes perde os filtros. Eu vou perder um bocadinho os filtros, está bem? É triste chegar a apanhar um miúdo do 8º ou 9º volume e a gente pergunta, olha, quem é que é Jesus? E ele responde, é um amigo. Olha, eu apetece-me arrancar os poucos cabelos que ainda tenho. Apetece? Então, este rapaz anda 8 anos para me responder isto? Ele é um amigo, mas o primeiro catecismo é que se chama Jesus é meu amigo, então não houve mais anos. Ou ainda ficamos no primeiro? Como o Papa nos disse aos bispos, continuamos a querer vestir o vestido da primeira comunhão ou do batismo, acho que era o batismo aos meninos. Já não serve. Já não serve. É tão miúdo que está no 8º volume, já não sabe dizer mais qualquer coisa do que isto. Olha, mas entretanto sabe fazer atividades, sabe não sei o quê, sabe não sei o quê, coisas que não interessam. Perante a novidade, quem é Jesus, o resto é tudo, claro que é importante para a vida, mas na hierarquia das coisas, o mais importante é perceber quem é que é a pessoa de Jesus. Isto é o centro da catequese. É perceber quem é Jesus, é introduzi-lo na celebração de Jesus, o celebrar, aprender a celebrar Jesus, aprender a viver Jesus na vida, aprender a trazer Jesus para a oração. Um miúdo do 8º ano, do 8º volume, já tem que perceber qualquer coisinha disto. Um miúdo do 6º ano, ele já põe em causa as verdades da Igreja, com o Big Bang e essas coisas do género, então não tem capacidade para perceber quem é que é Jesus. É o melhor que vocês transmitem aos vossos adolescentes e crianças. Quem é Jesus? E quem é a Igreja, com certeza. Porque é na Igreja que encontramos Jesus de forma mais clara e inequívoca, sem erros. Sem erros, porque há esta continuidade no anúncio. Há uma fidelidade original que remete à pessoa de Jesus através da sucessão apostólica. Não andamos aqui a brincar às igrejas. Podemos ter muitas fragilidades na nossa igreja, mas não andamos aqui a brincar com o anúncio da palavra do Senhor, que é algo fundamental. Então, a catequese serve para isto, para introduzir alguém na relação com a pessoa de Jesus, que nos revela quem? O Pai e o Espírito Santo, e revela-nos a vida na igreja. Se a catequese não chega aqui, é muito deficitária. No fundo, a catequese, de facto, é uma etapa privilegiada do processo de evangelização.
é uma etapa privilegiada do processo de evangelização. Destina-se geralmente, reparem, não quero perder muito tempo com isto, mas é uma etapa. É uma etapa. É uma etapa. As pessoas não vão ficar toda a vida na catequese de iniciação. Estou a falar de uma catequese de iniciação. A catequese serve para tornar adultos na fé, tornar uma pessoa adulta na fé. E, portanto, há um processo que se deve permitir que a pessoa vá, enfim, passando pelas diversas etapas que esse itinerário contém. Por isso, é um processo de evangelização, destina-se geralmente às pessoas que já receberam o primeiro anúncio. O que é o primeiro anúncio? Isto é um dos aspectos que o diretório, este novo diretório, explora muito e que, se bem estão lembrados, no último dia do catequista foi um tema explorado. O que era o primeiro anúncio? O carigma. Digam, ponham uma mãozinha assim se lembram. Se não se lembram, quem foi, não é? Dia do catequista. Pronto, aí hoje a levantar a mão, já estou mais consolado, pronto. Estou mais consolado. Mas o primeiro anúncio que é? Sim, muito basicamente, é esta verdade de fé, de entender, olha, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é mais que isto. Jesus é mais que um profeta, Jesus é mais que um guru que estão para aí na moda. Jesus é muito mais que isto. Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus conosco, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é aquele que me dá a salvação. Jesus ensina-me a ser homem, a ser mulher. A sua humanidade purifica a minha humanidade. Jesus mostra-me quem é que eu sou chamado a ser. Jesus é o nosso tudo. Jesus é o nosso tudo. E a catequese tem pretensão de mostrar isto. O primeiro anúncio, às vezes, não está feito. É uma coisa que já falaremos sobre isto. O primeiro anúncio, se um miúdo do 8º ano me diz, olha, quem é que é Jesus? E ele responde, é um amigo. O primeiro anúncio não está feito. Porque eu também posso dizer que o Gandhi é um amigo. Ele era amigo de todos, também é meu amigo. Não é? Há muita gente por aí que se diz amigo de todos. Não é? O Trump também posso dizer que é o meu amigo. Não é? Mas Jesus é muito mais que um amigo. Jesus é muito mais que um amigo. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Uma pessoa que diga que Jesus é um modelo. Jesus já pronto, tem umas palavras sábias. Há aqui uma simpatia pela figura de Jesus, mas isto ainda não é o primeiro anúncio. O primeiro anúncio é chegar a esta verdade muito simples. Jesus morreu na cruz por mim e ressuscitou. Às vezes encontramos pessoas que percebem isto, mas não sabem explicar. Não sabem explicar, pois a catequese dá a linguagem para explicar isto. Dá a inteligência da fé. E esta inteligência, que não é só um saber, é também um viver e é um celebrar. É um celebrar. É uma fé que encarna. É uma fé que muda a minha vida. É uma fé que configura a minha existência. É uma fé que determina ou que condiciona o que eu penso, o que eu digo, o que eu faço. Porque me orienta, porque me dá uma orientação, porque faz-me lembrar que Jesus é quem vai ao leme da barca. É Ele que me dirige e eu só tenho que me deixar guiar por Ele. A catequese é isto. E no momento em que eu percebo que eu tenho meninos ou graúdos que não percebem que é o primeiro anúncio, eu tenho que levá-los a fazer esta experiência do primeiro anúncio. O que é isto de Jesus, meu Salvador? De que é que Ele me salva? Perguntem aos vossos meninos, quando recomeçarem a catequese, de que é que Ele vos salva? O que é que Jesus me salva? Ele salva-me de alguma coisa? Isto é uma coisa que a gente está sempre a dizer, Jesus salva-me. Então, mas Ele salva-me de quê? Do Covid? Talvez, mas o bicho anda aí na mesma. Não é?
Ele salva-me de quê? E que Ele me salva? Olha, salva-me das minhas asneiras, salva-me da minha fragilidade, salva-me do meu pecado, salva-me do meu medo, salva-me da minha falta de força. Olha, salva-me do querer desistir das coisas da minha vida, do querer pôr dentro de uma gaveta e esquecê-las. Ele dá-me uma esperança, Ele dá-me uma direção, Ele dá-me uma palavra de alento, Ele dá-me uma palavra de perdão, Ele dá-me uma palavra, e mais que isso, dá-me o seu alimento, uma palavra que alimenta, uma palavra, enfim, que me vai guiando através da vida, porque Jesus é luz e é sal. Jesus é a luz do mundo e Jesus é o sal da terra. Jesus dá sabor à minha vida? Ou Jesus é um peso? Se Jesus aparece como um peso, o primeiro anúncio está por fazer. Não está feito. O primeiro anúncio não está feito. Porque a pessoa olha para Jesus como, como é que se diz? Como o Código Civil. Jesus vai-me dar leis para eu seguir. E epá, é tão chato saber as leis e orientar-me pelas leis. Às vezes apetece contorná-las porque dá jeito. Bem, tem que ter cuidado que há aqui polícias, não é? Tem que ter cuidado. Às vezes dá jeito. Não, mas Jesus não é uma lei. E se é uma lei de amor. Porque Ele é amor. Jesus não é um conjunto de regras. Jesus é uma pessoa com quem eu sou chamado a me relacionar e a descobrir. É uma presença que eu tenho que perceber que está ali. Eu posso não saber explicá-la. Mas eu intuo, eu percebo, eu vejo, eu toco em Jesus. Com os sentidos espirituais, com certeza. Há pessoas que às vezes nem sabem ler e que são mestres nisto. Pessoas que nem sabem ler, nem percebem, nem sabem explicar propriamente a sua fé. Mas a gente começa a falar com elas e há ali uma sabedoria que a gente fica surpreendidos. Eu que andei 5 anos na faculdade de Teologia, há verdades da fé que estes simples de coração me ensinam e que percebem, e percebe-se que não é sabedoria humana, é uma sabedoria que vem do céu. Essas pessoas sabem o que é o primeiro anúncio. Mas nós precisamos dizer quem é este Senhor, quem é o meu Senhor da minha vida. Nós precisamos de saber dizer. Quem me já conhece sabe que eu vou buscar sempre isto, porque é daquelas coisas que me irrita. É triste baterem-nos à porta as testemunhas de Jeová, impingirem-nos um papel, com certeza, e nós não lhes sabemos dar uma resposta à altura. Às vezes encolhemos os ombros. Olha, eu estou agora ocupado. Olha, eu sou católico, não tenho tempo para... Bem, até são justificações até plausíveis. Mas às vezes eles dizem-nos coisas que a gente não sabe a resposta e nem tentamos procurar respostas. Isso é triste. É triste. Um catequista não pode se contentar com a ignorância. Tem que ir descobrir quem é o seu Senhor. No entanto, é verdade que se ainda é útil a distinção conceptual entre pré-evangelização, primeiro anúncio, catequese e formação permanente, no contexto atual, já não é possível assinalar essa diferença. De facto, por um lado, quem hoje pede os sacramentos já os recebeu, muitas vezes não tem uma experiência de fé explícita ou não conhece a sua força e o seu calor, diz o diretório. Um padre de Lisboa, já contei esta história, quem já ouviu, paciência, ouve outra vez, mas eu acho-a deliciosa. Um padre de Lisboa descobriu lá uma senhora na sua paróquia de missa diária, já velhota, que ia à comunhão todos os dias, e lá numa conversa com ela percebeu, para sua surpresa, que a senhora nunca tinha sido batizada. Mas já era velhota, assim, octogenária, já e pesarosa. Bem,
o padre lá falou com ela, mas tem que ser batizada, lá a preparou para o batismo, lá fez um itinerário, digamos, adaptado, digamos, à senhora, mas a explicar os conteúdos da fé, a vida sacramental, os sacramentos, para aqui, para acolá, tará. Chegou o dia do batismo. E então o padre aproxima-se da senhora, imaginem que era a Dona Maria. Então Dona Maria, depois da preparação toda, então Dona Maria, está preparada para ser batizada? E a Dona Maria responde assim: ó Senhor Padre, esta manhã eu estou preparada, porque esta manhã foi à confissão e fui comungar, portanto eu estou preparada. Estou preparada. O padre olhou para a senhora, olha, o que fazer? O que fazer? É batizar, não é? Mas é frustrante. E às vezes isto acontece. Às vezes acontece. Nós explicamos, as pessoas não apanham, mas temos que ter esta paciência. Temos que ter esta paciência de acompanhar as pessoas. Já vamos falar sobre isto, o que é um catequista. Acompanhar as pessoas, de anunciar, claro que dentro das capacidades das pessoas, com certeza, dentro das capacidades de cada menino que nós acompanhamos e cada adolescente, mas não podemos descurar o que este ponto nos diz. Porque isto é uma amálgama, que já não temos uma estrutura de cristandade. O nosso mundo é muito secular, está muito secularizado, porque não estamos num tempo de cristandade. Nós percebemos que há um contexto cultural cristão, mas efetivamente as pessoas não são cristãs, pelo menos na acessão que temos como aqueles que vivem a vida cristã. Têm referências culturais cristãs, mas nunca fizeram a sua iniciação. E, portanto, é preciso ter atenção a isto. Às vezes temos lá meninos na catequese, nós vamos perceber quem é que é o pai, quem é que é a mãe, e às vezes percebemos que os pais nem têm vida cristã, nem querem ter, com certeza, mas acham que na catequese os miúdos vão aprender uns valores que eles têm dificuldade a transmitir e, portanto, metem-nos lá. E é preciso ter em atenção o que está aqui escrito, esta pré-evangelização, este tornar o coração de alguém simpatizante com Jesus. É preciso pô-los a simpatizar, como diz o diretório de 97, é preciso pô-los a simpatizar com a figura de Jesus. É preciso fazer este primeiro anúncio, estar atento se este primeiro anúncio está feito. E depois, com certeza, esta catequese, como eu dizia há bocado, que é orgânica e integral, é preciso ir fazendo. E colmatar, porque às vezes apanhamos meninos no 5º ano que ainda não sabem o Pai Nosso. Então o que fazer? Olha, vou fazer um baixo-assinado contra o catequista X, porque ele não ensinou os seus meninos a rezar o Pai Nosso. E eu agora estou no 5º ano e levo com isto e tenho que ensiná-los. Não resmunguem, ensinem os meninos, isso é o mais importante, que eles sabem o Pai Nosso. É o mais importante. O que é o mais importante? Nós fazermos uma guerra lá na paróquia porque as etapas anteriores a nós não estão bem feitas, ou é dispormos-nos a anunciar a palavra do Senhor? Mas anunciamos e tentamos organizar a nossa casa, com certeza. Mas às vezes não é fácil. Lembro-me, para aí eu sou capelão no Frei Luís de Sousa, e há 2 anos atrás tínhamos lá falta de catequistas e eu tive que dar um dos volumes, o 4º volume. O 4º volume, como vocês sabem, é um volume que aborda a questão da Sagrada Escritura, vai falando do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Olha, e eu sei o que é que eu me esmifrei, desculpem o termo, para que eles aprendessem o mínimo sobre a Sagrada Escritura. Chegou ao fim do ano, lá fui fazendo perguntas aqui e acolá, e eles até sabiam responder. Passou-se uns meses, entretanto tínhamos mais catequistas, graças a Deus, eu deixei de dar catequese porque tinha outras tarefas, tinha quem me substituísse. Na missa surgiu lá uma questão, já não me recordo propriamente o que eu sabia que os meus, que eu tinha dado catequese,
que não são meus, com certeza, mas foi os que eu dei catequese, são de Nosso Senhor, mas que eu tinha a responsabilidade de os educar na fé, eu sabia que tinha dado aquilo. Disse, então vocês, vamos lá, vocês têm que brilhar hoje, porque vocês sabem isto. Qual quê? Não responderam, não sabiam, não se lembravam, foram outros a responder. Eu, frustradíssimo, não é? Porque sabia o que é que tinha ensinado, eles não sabiam, pronto. Vivemos neste dilema. Das duas, uma. Ou ultrapassamos a frustração, que é o melhor caminho, e não desistimos de anunciar a palavra do Senhor, ou então não saímos disto, vamos resmungar, vão cair cabelos, vão ficar brancos, enfim, e perdemos energias e forças e não avançamos. Anunciar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para anunciar, não é para guardar. Não percamos tempo com tricas. Desculpem de vos dizer isto desta maneira. Às vezes gastamos metade das nossas energias em tricas que não interessam a ninguém. São coisinhas. O que é mais importante? Perdermos-nos nas tricas ou anunciar aquilo que vivemos? Se calhar, se há muitas tricas, é porque não vivemos aquilo que anunciamos. Estamos perante um problema. Estamos perante um problema. Ok, estamos perante um problema. Vou sair da igreja por causa disto? Olha, existe uma coisa que se chama Sacramento da Reconciliação. Sacramento da Reconciliação. Vamos reconciliar, epá, ninguém é perfeito. O Evangelho deste domingo fala-nos disto. Né? Fala sobre a correção fraterna. A correção fraterna tem que ser feita, com certeza. Mas é com caridade, não é para destruir. Não é agarrar, desculpem agora a comparação, não é agarrar em 3 toneladas de nitrato de amónia para fazer explodir alguém. Não, não. A correção fraterna é para construir. E tem que ser na caridade e na verdade. Não é para destruir, nem é para achincalhar, nem humilhar. É para fazer crescer na verdade, com simplicidade de coração. E reparem que a correção fraterna é para eu fazer, eu sou chamado a fazê-la, mas também estou sujeito a que me façam correção fraterna, não é só para os outros, é também para mim. E o Evangelho deste domingo fala-nos disto. Todos estamos no mesmo barco, ninguém é perfeito, concebido sem pecado foi só uma, que foi Nossa Senhora e Jesus, e portanto, mas Jesus é verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, Nossa Senhora é uma criatura como nós, e portanto todos nós somos chamados a um caminho de conversão, Tudo isto para dizer que precisamos estar atentos àquilo que, digamos, à vida espiritual dos nossos meninos e perceber, discernir que qualidade é a fé dos nossos meninos. A partir daqui, perceber o que é que eles precisam. Estejamos no 2º, 3º, 5º, 8º, 10º volume, estejamos onde estivermos, somos chamados a fazer este discernimento e dar aquilo que é essencial. Por outro lado, se é preciso fazer este discernimento do primeiro anúncio, se falta o primeiro anúncio ou se não, por outro lado, um anúncio formal que se limite à crua enunciação dos conceitos da fé não permite uma compreensão dessa mesma fé. A catequese não é uma escola. A catequese não é uma aula. Não chamem a catequese de sala, de aula, perdão. Não é uma aula. Não fazemos catequese como uma aula. Não é aula. E se transformarmos aquilo numa aula, estamos a fazer o que este número 56 está a dizer. Estamos a reduzir a catequese a um conjunto de conteúdos, a coisas para saber. É para saber, mas é para viver também. Aquilo que nós aprendemos é para ser vivido. Que consiste, pelo contrário, num novo horizonte de vida que se abre a partir do encontro com o Senhor Jesus. Jesus dá-me um novo horizonte de vida, como falávamos há bocado. A catequese serve para isto. Não é para serem bonzinhos.
A catequese não é para fazer meninos e meninas bonzinhos e boazinhas. Não é isso que nós queremos. A catequese serve para levá-los a encontrarem-se com Jesus. E quem se encontra com Jesus, neste encontro que aqui está dito, a sua vida ganha um novo horizonte. E a pessoa procura o bem. Não podemos transformar os conteúdos da fé cristã numa moralidade. É muito mais que isso. É muito mais que um conteúdo. É muito mais que uma moral. A fé leva-nos, novamente digo, a este encontro com o Senhor Jesus que nos abre uma nova vida. O que é um catequista? O que é um catequista? O catequista é, antes de tudo, um cristão que recebe este chamamento particular de Deus para anunciar a palavra do Senhor, desta maneira particular, que, acolhido na fé, o habilita para o serviço da transmissão da fé e para a tarefa de iniciar a vida cristã. Reparem, o catequista tem a tarefa de iniciar aquele que lhe é confiado, seja menino, adolescente ou adulto, é-lhe confiado essa pessoa para o iniciar na fé. Não é para arranjar um amigalhaço. Não é para arranjar alguém, desculpem o que eu vou dizer, que me vá consolar nos meus desolamentos em casa ou nas minhas frustrações no trabalho. A catequese é um espaço para eu anunciar Jesus, aquele Jesus que eu vivo, mais que tudo. Olha, e os nossos meninos percebem quando estamos a dizer de boca ou estamos a dizer de vida. Eles reconhecem as fraudes. Né? Reconhecem as fraudes. Às vezes há senhoras, brincar um pouco, que reconhecem, às vezes, malas de marca. Isso é falsificada. Não é? Há quem tenha olho para isto. Olha, os miúdos, nas questões de fé, percebem se estamos a cantar de galo ou se efetivamente vivemos aquilo que estamos a dizer. As causas imediatas para que um catequista seja chamado a servir a palavra de Deus são muito, muito variadas. Todos nós fomos chamados à catequese de diversas maneiras. Porque o nosso padre convidou, porque eu senti-me chamado e ofereci-me, porque, enfim, acabei a catequese, fui crismado e achei que devia continuar o caminho por ali. Então, há muitas histórias, cada um tem a sua história, e é bom que tenhamos-la presente e perceber que, de facto, o Senhor chamou-me através dessa história. Mas todas elas são mediações dos quais Deus se serve, através da Igreja, para chamar ao seu serviço. Todas elas chamam, é o chamamento que Deus fez a cada um, que é sempre pessoal. Na verdade, através deste chamamento, diz o número 112 do Diretório para a Catequese, o catequista torna-se participante da missão de Jesus de introduzir os discípulos na sua relação filial com o Pai. Reparem, a missão de um catequista passa por introduzir o menino, o adolescente ou adulto nesta relação filial com o Pai. Quando se reza o Pai Nosso, não é só para saber a oração de cor. É para viver e entender este Pai Nosso. Quem é este Pai? O que é que ele faz? É um concorrente do meu Pai terrestre? Quem é que é este Pai? O que é que ele faz? A oração dilo. Jesus diz-nos através desta bela oração. No entanto, o verdadeiro protagonista de toda a catequese autêntica é o Espírito Santo. É ele que vai à frente. Se nós pomos a confiança toda na nossa arte e engenho, não estamos a fazer catequese. Estamos a nos promover a nós próprios. Estamos a nos promover. Estamos a nos promover. A determinada altura, há já uns anos, eu creio que já vos disse isto num dia do catequista, mas torno a referir, já há alguns anos que disse isto. Um dia chega ao pé de um bispo uma senhora que diz: olha, senhor bispo, eu conheço 3 tipos de padres. Conheço 3 tipos de padres. E hoje apetece-me dizer: olha, eu conheço 3 tipos de catequistas.
Eu conheço aquele catequista que se põe à frente da cruz, é um tipo. Eu conheço outro tipo de catequista, que é aquele que se põe ao lado da cruz, e ainda conheço um terceiro tipo de catequista, que é aquele que se põe por detrás da cruz. Pensem lá onde é que estão. Somos chamados a estar atrás da cruz, porque o que nós anunciamos não somos nós, é Jesus. E Jesus morto e crucificado, Jesus ressuscitado, e ressuscitado por mim, morto e ressuscitado por minha causa. É isto que é a catequese, é anunciar Jesus, não somos nós. Efetivamente, quem vive do Espírito Santo pede que o Espírito venha auxiliar, venha guiar, vive desta vida mistagógica que já vou falar daqui a pouco, para ir terminando também. O catequista, portanto, esta atividade da catequese realiza-se no seio da Igreja. O catequista é testemunha da sua tradição viva e mediador que facilita a inserção dos novos discípulos de Cristo no seu corpo eclesial. O que é que isto significa? Vou repetir, o catequista é testemunha da tradição viva da Igreja. O catequista não está ali para dizer o que é que acha. O catequista não está mandatado para ir debitar opiniões. Não está. Está mandatado para anunciar a fé da Igreja. Ó Padre Rui, mas há coisas na Igreja que eu não aceito. Pronto, tens que crescer na fé. Isso é um problema de fé teu. Mas não tornes o teu problema de fé o problema dos outros. Portanto, o que eu tenho que anunciar não é o que eu acho, o que eu tenho que anunciar é o que é esta tradição viva da Igreja. Eu não tenho que anunciar aquilo que eu acredito, o meu Deus, à minha imagem, à minha semelhança, não. Por isso é que eu sou um catequista, tem que apostar na sua formação. Eu não posso entreter, não posso ficar satisfeito, desculpem o que eu vou dizer. Olha, eu este ano já aturei a doutora Cristina ontem, já aturei o Padre Rui hoje, que foi uma seca, quase que adormecia. Já tenho a minha formação de catequistas feita para o resto do ano. Epá, eu choro a noite inteira hoje, se me disserem isso. Isto é um bocadinho. Porque eu preciso de estudar para perceber que tradição é esta. Porquê que a Igreja afirma isto há séculos? E porquê que eu tenho dificuldade a aceitar isto? Eu preciso de estudar, eu preciso de colocar a pergunta. Mas se eu me agarro às minhas certezas e não me abro à tradição da Igreja, se eu não me abro à beleza da tradição da Igreja, eu não estou a fazer catequese. Eu estou a pôr-me à frente da cruz. Eu estou-me a anunciar a mim próprio. E por trás está qualquer coisa. E quanto muito eu estou ao lado da cruz. Quanto muito. Mas eu sou chamada a anunciar a cruz. Eu sou chamada a pôr-me de trás da cruz. Para anunciar quem é Jesus. Quem é Jesus. Jesus é muito maior do que as minhas ideias e a minha inteligência. É muito maior que isso. E, portanto, eu sou chamado a estudar para aprender quem é este Jesus. E não só estudar, tomá-lo para a minha vida. Deixar que ele me ilumine, para que eu possa iluminar os outros. Enfim, em virtude da fé e da unção batismal, em colaboração com o magistério de Cristo e como servo da ação do Espírito Santo, o catequista é, e vamos aqui ao âmago da questão, segundo o Diretório para a Catequese, que foi agora publicado. Diz 3 coisas. O que é um catequista? É testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Já vamos ver o que é cada uma destas coisas e terminamos. Testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Um catequista é mestre e mistagogo. É mestre e mistagogo. Já vamos dizer o que é isto. Um catequista é um acompanhador e educador.
estas três coisas. Então vamos lá ver o que é isto da testemunha da fé e guardião da memória. Diz assim o diretório: experimentando a bondade e a verdade do Evangelho no seu encontro com a pessoa de Jesus, o catequista preserva, nutre e testemunha a vida nova que daí deriva e torna-se sinal para os outros. Repare, o catequista é alguém que experimenta Jesus, vive Jesus na primeira pessoa e depois anuncia. Isto é que é um catequista. É testemunha. É testemunha. Ele é uma testemunha da fé. E não só é testemunha, como guarda essa fé que recebeu. Aquilo que eu dizia há pouco. Não é alguém que diz o que quer. É alguém que guarda e guarda com carinho este tesouro que é a tradição, que é uma memória viva e que anuncia essa memória. Diz assim: preservar esta memória, despertá-la nos outros e colocá-la ao serviço do anúncio é a vocação específica do catequista. O testemunho da vida é necessário para a credibilidade da missão. Não sei se está aqui alguém que trabalha na certificação de qualidade, não é? Hoje não vivemos sem certificados de qualidade, em todo o lado. Enquanto catequistas, somos chamados a ter também um certificado de qualidade. E o certificado está em sermos testemunhas da fé e guardiães desta memória. Este é o nosso certificado de qualidade. E nós temos que perguntar hoje: eu sou testemunha da fé? Eu testemunho a fé que a Igreja guarda? Podem-me dizer: Padre Rui, estou longe disso. Olha, que bela noite, que momento extraordinário para tu pedires o dom da fé. Padre Rui, estou cansado. Olha, que bela noite é hoje para pedir a Nosso Senhor para te renovar na fé. Padre Rui, na minha vida só há trevas. Olha, que bela noite é hoje para tu experimentares Jesus como luz. Jesus que vem com o seu perdão e vem com a sua luz. Que bela noite para pedir isto. Não fiquemos fechados nos nossos limites. Peçamos ao Senhor, se acreditamos na ação do Espírito Santo, peçamos-lhe que Ele trabalhe em nós, que nos faça grandes testemunhas, de fé. Que sejamos santos. Uma testemunha de fé é um santo, porque vive a sua vida no fervor da fé. Peçamos ao Senhor nesta noite, não deixemos de pedir isto. Isto é o básico da vida cristã, é ser testemunha da fé. Nós queremos que os nossos meninos, adolescentes e adultos que estão a iniciar a fé, sejam também elas testemunhas desta fé e guardiãs desta memória de Deus. É este o objetivo da catequese, é introduzi-los nesta vida. O que é isto de ser mestre e mistagogo? Diz assim: mestre e mistagogo que introduz no mistério de Deus revelado na Páscoa de Cristo. E depois continua: enquanto imagem de Jesus mestre, o catequista tem a dupla tarefa de transmitir o conteúdo da fé e de guiar até ao mistério dessa mesma fé. Reparem a beleza disto, a subtileza que está aqui. Eu tenho que transmitir o conteúdo da fé. Os meus meninos têm que aprender o credo, sexto catecismo, não é? Profissão de fé, ou a festa do credo, como lá está escrito. Os meus meninos têm que saber o credo. Epá, fantástico ouvir uma criança do sexto volume a dizer o credo sem auxiliar de memória, é excelente. Olha, mas mais extraordinário é quando a pessoa traz para a sua vida o credo. Quando traz para a sua vida o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a vida em igreja, a esperança na vida eterna. Isso é que é extraordinário. Isso é que é extraordinário. E um catequista tem que ser estas duas coisas. Tem que ensinar conteúdos e tem que ser mistagogo. Tem que introduzi-lo nesta vida com Deus.
tem que introduzi-lo nesta vida com Deus. Se não o introduzir nesta vida com Deus, estamos só a ser mestres. Mas o diretor diz que temos que ser mistagogos, introduzi-los na vida mistagógica. O que é a vida mistagógica? É a vida no Espírito Santo. Os meus meninos falam com Deus. Perguntem-lhes. E já nem vou perguntar se vocês falam, eu espero que sim. E se alguém vos chama malucos, paciência. Mas nós somos chamados a falar com Deus Nosso Senhor, a oração é isso. Mas eles falam com Deus. Perguntem-lhes isto. E que Deus é este? Que Deus é este? É um Deus que é Pai. Eles reconhecem Deus como Pai, que criou o mundo, que me chama para o céu. É um Deus que é Filho, que morreu na cruz para me salvar, que me perdoou dos meus pecados, que morreu na cruz e ressuscitou. Que Deus é este? É um Deus que continua vivo pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito de Deus que habitava em Jesus habita em mim pelo batismo. Esse Espírito Santo infunde em mim verdades que eu desconheço. Que qualidade é esta da relação com Deus? Ou tanto me faz eu rezar segundo o método Reiki, ou que o Reiki o Esparta, desculpem a expressão, ou o método oriental. O que é isto? Isto não é a nossa fé. Isto não é a nossa fé. Não é isto a tradição. Não é isto. Não me confundam isto com o Espírito Santo. Não é. Não é. Não é. Que qualidade de vida é que eu tenho com Deus? Quando eu me dirijo a Deus, como é que eu me dirijo? Eu sei distinguir o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eu introduzo os meus meninos nesta vida com Deus? Nesta distinção das pessoas trinitárias? Que Deus é este? Pois os conteúdos devem ir aliados à vivência. Interiorizar os conteúdos, viver os conteúdos. Ser mestre e mistagogo. Isto é uma grande arte, mas mais do que tudo é um dom que Deus nos dá e que nós devemos pedir. Padre Rui tem problemas em ser mestre e mistagogo. Olha que bela noite para lhe pedir esta graça. Que bela noite. Na vossa oração, daqui a pouco, quando eu me calar, já falta poucos minutos, daqui a pouco, quando eu me calar, depois de terminarmos, que bela oração fazermos. Olha, Senhor, eu que gosto de ser catequista e chamo-me a ser catequista, ensina-me a ser mestre e mistagogo. Ensina-me a poder transmitir esta fé que eu vivo aos outros, mas que eu a vivo em primeiro lugar. Acompanhador e educador daqueles que lhe são confiados pela Igreja. O catequista é um perito da arte do acompanhamento, tem competências educativas, sabe escutar e entrar nas dinâmicas do amadurecimento humano. Faz-se companheiro de docilidade à ação do espírito, companheiro de viagem, com paciência e sentido de gradualidade, na docilidade à ação do espírito, num processo de formação, ajudando os irmãos a amadurecer na vida cristã e a caminhar em direção a Deus. Ora, isto é como um pai ou uma mãe. A mãe, mal a criança nasce, não lhe dá um cozido à portuguesa, ainda que seja o seu prato favorito. Não, dá-lhe o leitinho, há uma gradualidade, vai-o introduzindo, não é? Mas vai acompanhando e tocando. Vai introduzindo as verduras, há umas coisas que correm bem, outras correm menos bem, depois introduzem bem as mães, sabem isto melhor do que eu. Se eu disser alguma gafe, depois corrijam-me. Depois vão introduzindo o peixinho, uma carninha, tudo raladinho, enfim, e há uma gradualidade. Pois a iniciação cristã tem uma gradualidade e precisamos de acompanhar as pessoas para perceber em que grau é que ela está e para lhe dando as coisas que ela precisa.
E claro que isto é muito difícil nos nossos tempos, porque às vezes num grupo de catequese de 10 meninos, há uns que estão na porta do céu e há outros que estão na porta do inferno, em dois extremos, e levá-los, juntá-los, é complicado, acompanhá-los, claro que é difícil, mas ser catequista, se alguém vos disse que ser catequista é fácil, olhem, podem dizer que não é verdade. Não é, pode ser simples, mas é uma tarefa complexa, difícil, porque exige que saibamos acompanhar cada um e ao mesmo tempo educar, dirigir, de acordo com as necessidades de cada um. O catequista tem que ser perito em humanidade. O catequista tem que ser perito em humanidade. Conhece as alegrias e as esperanças do homem, as suas tristezas e angústias, e sabe colocá-las em relação com o Evangelho. Isto é ser catequista. Bem, podem-me dizer, Padre Rui, não sei acompanhar nem educar. Olha, que bela noite para pedir esta graça. Que bela noite pedir esta graça. Mas fazer pela vida. Fazer pela vida. Isto sai, desculpem a expressão, isto sai do pelo. Acompanhar cada um dos nossos meninos. Sai do pelo, com certeza. Perceber as dificuldades e as virtudes de cada um. Implica tempo, investimento do nosso tempo. Enfim, implica todas estas coisas que não são nada fáceis, com certeza, mas que são exigidas para a nossa parte. Enfim, ser testemunha da fé e guardião da memória de Deus é fundamental, mestre e mistagogo, acompanhador e educador. São os desafios que vos colocam no tempo da pandemia. Não tenho receitas. O que eu sei é que não nos podemos calar neste tempo e não podemos deixar de estar com Deus Nosso Senhor e de estar longe dele. E temos que acompanhar os nossos. Não sei se há aqui perguntas. Entramos... está aqui, Padre, vai falar... perdão, não é nada. Não sei se alguém tem perguntas que me queiram colocar, aproveitem, e eu, enfim, já souber responder, respondo certamente. Então, diz aqui, Padre Rui, disse uma coisa muito curiosa, a catequese não é para fazer meninos bonzinhos, mas Jesus é virtude, é mais importante ir ao encontro de Jesus, é isso? Mas não passa também por sermos bonzinhos? Claro que passa. Eu não estou a dizer que a catequese não faz meninos bonzinhos, é bom que faça, ok? É bom que faça. Mas no princípio... O princípio não é uma questão moral. Eu não vou para a catequese ensinar valores, a não ser que esses valores seja o valor que é Jesus. A catequese é para ensinar a se encontrar com Jesus. Quem se encontra com Jesus faz uma experiência de fé e faz-lo descobrir que na sua vida o bem é que tem que existir. Portanto, antes de ser bonzinho, está o encontro com Jesus. Como é que eu posso ser bonzinho? Se eu sou, agora desculpem, se eu por natureza sou um diabreta, sou um terrorista, sempre fui um terrorista na minha vida, gosto imenso de pregar partidas, sou irrequieto, sou não sei... Como é que eu posso ser bonzinho? Se naturalmente a minha natureza inclina-me para outro lado. Eu sou bonzinho quando me abra a graça de Jesus, quando me abra a presença de Jesus. É como um canal de energia que passa para mim. Não gosto de usar esta palavra, que depois usam em outros meios que não são nossos, mas é uma força que passa para mim. Jesus passa. Todos nós já experimentamos isto, acredito, uma experiência de fé. O que é uma experiência de fé? Experiência de fé, de encontro com Jesus. O que é uma experiência de fé em Jesus?
A experiência de fé é eu sentir uma presença que me traz perdão, já disse isto há pouco, que me faz, que me ilumina, que me dá um horizonte, que me dá uma resposta. Reparem, não é em primeiro lugar eu ensino, ó menino, tu não podes mentir. Claro que eu tenho que dizer isto, mas em primeiro lugar, a minha primeira preocupação é, amigo, tens que te encontrar com Jesus. Quando tu te encontrares com Jesus, a verdade vai se fazer na tua vida. Leiam lá em São Lucas, creio que é o capítulo 15, a história de Zaqueu. Se não é 15, é 19, já não me recordo. Vê-se logo que não sou Jeová, se não sabia tudo de cor. Não é? 15 ou 19, já. É a história de Zaqueu. Jesus vai à sua cidade, que agora deu-me uma branca do nome da cidade, não interessa, é a cidade mais antiga do mundo, Jericó. Jesus vai a Jericó e Jesus já era conhecido. Vou ilustrar aquilo que eu estou aqui a tentar explicar com esta história do Zaqueu. Jesus vai a Jericó, há uma multidão que se apertam por todos os lados para ver Jesus, e há lá Zaqueu, vocês sabem a história, é pequenito, ninguém gosta dele, ele é um cobrador de impostos, é um aldrabão, para além de ser cobrador de impostos, sim, porque as duas coisas nem sempre estão juntas, e portanto, já na altura, e portanto, mas era espertalhaço. Como ele sabia que não chegava ao pé de Jesus e queria ver Jesus, sobe uma árvore e o que é que acontece? Jesus chega ao pé dele e diz-lhe, e olha para cima, é Zaqueu que está em cima da árvore, Jesus é que está cá embaixo, olha para cima, Zaqueu, quero ficar em tua casa. É surpreendente isto. E depois já na casa dele, Zaqueu diz assim, olha, eu vou dar-me, acho que é assim, de metade aos pobres e vou dar 4 vezes mais, e se enganei alguém vou dar 4 vezes mais a esses que enganaram. Nunca em momento algum se vê no Evangelho Jesus a lá estar com o dedo a corrigi-lo. Nunca. O que é que aconteceu a Zaqueu? Zaqueu fez uma experiência de encontro com Jesus que mostrou a sua vida. Mostrou que a sua vida não fazia sentido, que havia coisas na sua vida que não estavam bem. Jesus aparece como luz. E Zaqueu naquele momento percebe, epá, eu tenho feito asneiras. Claro que ele sabia os 10 mandamentos, não é? Ele era judeu, sabia os 10 mandamentos. Mas a experiência com Jesus, o encontro com Jesus, levou-o a viver os 10 mandamentos. E estas coisas têm que ir juntas. Quando se fala de o catequista ser educador, mestre e mistagogo, tem a ver com isto. Introduzi-lo nos conteúdos, mas vivê-los, fazê-los viver. E os mandamentos, para nós sermos introduzidos nos mandamentos, claro que a maior parte é lei natural, mas Jesus ajuda-me a viver os mandamentos. Jesus introduz-me na vida em graça. Então está aqui outra pergunta. O Padre Rui abordou muitas questões, não interessa, referiu que quando temos 10 catequizandos, que temos de ter a capacidade de chegar a cada um. Inteiramente de acordo. E quando temos 30 num só grupo, que desafio não fazer da catequese uma aula. Olhem, primeira coisa, louvado seja o Senhor terem 30 meninos. Que bom, que graça. Pá, vocês são felizardos entre aspas. Isso é uma graça do céu, ter 30 meninos, que bom. Alegremos-nos. Mãos à obra, claro, mas a primeira atitude é de gratidão. Não fiquem com medo. Se Nosso Senhor dá, recebamos de coração aberto. Senhor não dá, olha, recebemos também o que Ele nos dá, também com gratidão. Mas se há 30, o que fazer? Claro que é um grande desafio, não é? Porque o nosso primeiro intuito
é transformar aquilo numa aula e tentar, enfim, domesticar os meninos lá dentro. Creio que aqui há uma questão, eu não abordei, mas que é importante desenvolver. A nossa catequese é um serviço que a comunidade presta, certo? A catequese não é só nossa dos catequistas. A catequese é um serviço da comunidade. Os catequistas não se podem entender um grupo à parte da comunidade. Os catequistas pertencem à comunidade e foram chamados para uma missão específica do anúncio da palavra do Senhor, como já falamos há bocado. Portanto, o problema não é só dos catequistas, certo? Perante uma questão, eu não conheço depois o contexto da paróquia, mas também não quero-vos fazer sentir que quando isto acontece, nós temos que implicar a paróquia. Ter 30 meninos e só um catequista para estes 30 meninos, adeus, está aqui alguém a despedir-se, bom trabalho. Que rumo! Eu já chego aqui. Bem, mas estava eu a dizer, temos 30 meninos, isto é um sinal de Deus, é um sinal de Deus. O que fazer com estes 30 meninos? O grupo de catequese com certeza deve discernir, mas o grupo de catequese deve discernir o que fazer, mas se o grupo de catequese não tem capacidade de resposta, deve envolver o resto da comunidade e com certeza aí o pároco tem uma palavra a dizer. Eu creio que é um forte sinal porque Nosso Senhor chama gente a esta vocação de ser catequista. E esse número, se Nosso Senhor os manda, é porque acha que nós vamos dar uma resposta adequada. Se nós achamos que não temos pessoas suficientes, temos que ir procurar. Reparem, mas isto não é uma coisa feita do ambão abaixo. A doutora Cristina ontem falava sobre isto. Não se pode fazer isto, não é uma questão de aviso de fim de missa ou que vem tipo recrutamento no boletim paroquial. Isto temos que discernir, a comunidade tem que discernir quem é que poderá eventualmente nos ajudar nesta tarefa. E às vezes, se estivermos com os olhos abertos, as pessoas que Nosso Senhor nos manda para estas missões estão à nossa frente. Estão à nossa frente. Bem, fica aqui alguém a pensar no rumo, muito bem, ficamos todos, acho eu. Que mensagem de esperança a nossa Diocese tem para com os catequistas? Olhem, não tenho outra novidade para vocês senão a de que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por cada um de vós. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por cada um de vós. E chama cada um a viver em graça. Esta é a grande mensagem que nós temos. Podem-me dizer, Padre Rui, mas isso já nós sabemos. Então, mas querem maior esperança do que isto? O nosso horizonte, se bem estão recordados, a nossa oração inicial tinha a nossa oração inicial tinha ali uma passagem sobre o que é o reino dos céus. O reino dos céus não é este mundo. Neste mundo reconhecemos sinais desse reino, mas o reino dos céus ainda está para vir. O reino dos céus ainda está para vir. A determinada altura também aqui diz, a participação na Eucaristia continua a ser uma dificuldade, como entusiasmar os pais a acompanhar os meninos para a Eucaristia. Aqui outra sobre a Eucaristia. Eucaristia em tempo de pandemia para as crianças, mais um desafio para os catequistas, é verdade. Mas reparem, isto tem muito a ver com a mistagogia, com o ser mistagogo. E creio que também aqui a questão dos pais, olha, ofereçam uma amizade dos pais. Eu acho que às vezes nós tratamos os pais como um bocado de uma forma apagada, mas mais de tudo ofereçamos uma amizade com os pais, especialmente aqueles
que não tem relação com a igreja, ofereçamos uma amizade. E esta amizade não é de se impingir, é uma amizade, uma presença com retidão, com justiça presente, uma amizade, oferece-se uma amizade. E nessa amizade anunciamos Nosso Senhor. Vamos puxando, vamos puxando. E que desafio, está bem. Minha gente, são quase 11 da noite, levamos já aqui quase 2 horas, já estamos para lá não, estamos aqui na hora, não sei se alguém tem mais uma pergunta. Sei que isto são tempos difíceis, com certeza, não quero minimizar de todo os tempos que estamos a viver, volto ao princípio. Não quero minimizar os tempos que estamos a viver, mas não esqueçamos o grande tesouro que temos. O nosso tesouro é Jesus. É isto que temos para dar ao mundo. É isto que temos para dar ao mundo. Com responsabilidade, com prudência, exercitando a nossa inteligência, a nossa vontade, discernindo as situações, mas não deixemos de dar Jesus. Não deixemos de dar Jesus. Mas com responsabilidade. Sei que muitas paróquias estão a tentar lançar o ano, não deixem de lançar o ano, com os recursos que vocês têm, mas com sensatez e com prudência, mas não deixem de iniciar o ano, não deixem, não percam o contacto com os vossos meninos do ano passado, não deixem de anunciar Nosso Senhor, não deixem. Há muitas paróquias, algumas paróquias que já têm tudo mais ou menos estruturado, que vão estar num regime misto, ora presencial, ora online. Sei que isto é sempre um desafio, porque às vezes não há o material, porque às vezes também os catequistas não sabem mexer no computador. Pá, isso não é drama. Agora, nos recursos que nós temos, não os deixemos de aproveitar e não deixemos de contactar com os nossos meninos. Tornemo-nos presentes e devemos recordar-lhes este caminho que eles começaram de iniciação cristã, que devem continuar e que devem dar continuidade, com certeza, volto a sublinhar, com prudência, com responsabilidade, mas sempre sem deixar de anunciar o grande tesouro que nós temos. Padre Rui, tenho medo de apanhar o bicho. Olha, o que é que me deve, que grande esperança é que eu tenho que trazer no meu coração? A nossa vida não nos pertence. A nossa vida não nos pertence. Volto a repetir, a nossa vida não nos pertence. Agora, Deus Nosso Senhor deu-nos um grande dom. A nossa vida é um dom que Ele nos deu. E temos que, com certeza, usar esse dom, mas usá-lo na graça de Deus. Hoje celebramos o dia 5 de setembro a Madre Teresa de Calcutá. E uma das coisas que ela dizia muito, e aparece muito nos livros dela, keep close to Jesus and Mary. Mantenham-se próximos de Jesus e Maria. Mantenham-se próximos de Jesus e Maria. Olha que coisa bonita para estes tempos. Manter-se próximo de Jesus e Maria. Como é que eu me mantenho próximo de Jesus e Maria? Olha, com todas aquelas coisas que eu já disse para trás. A forma mais excelente para eu estar próximo de Jesus é a Eucaristia. Que eu viva isso. Que Jesus apareça como meu remédio para os meus medos, para as minhas indecisões, e que eu lhe peça que me inspire e que nos inspire. Enfim, não deixemos de partilhar este grande tesouro que trazemos, que é a nossa fé, de que Jesus morreu e ressuscitou. Não deixemos de anunciar, não deixemos de viver isto, com simplicidade, reconhecendo o nosso limite, reconhecendo a nossa fragilidade. Torno a dizer que o sacramento da reconciliação é sempre importante, com sensatez, com responsabilidade, etc. E creio que os padres têm sempre
essa atenção, mas não nos afastemos de Jesus. E a forma mais excelente que temos de Jesus é na Eucaristia, é através dos sacramentos, e não nos deixemos os nossos meninos afastados de Jesus e de Maria. Bem, espero que esta noite vos tenha ajudado em alguma coisa. Se não vos ajudou, se foi perda de tempo, olha, rezem por mim, eu agradeço todas as orações, vocês estão na minha oração, como diretora do secretariado da Diocesana da Catequese, tento-me diariamente lembrar dos catequistas da nossa diocese, especialmente aqueles que estão em maior dificuldade, e também lembrar os catequizandos, especialmente aqueles que se afastaram, que se estão a afastar, especialmente os adolescentes. Preocupa muito os adolescentes porque já é uma fase que tem mais vontade própria, em que o pai, a mãe, o avô, a avó, a tio, a madrinha já não têm tanta influência, mas que estão mais por sua conta. Tenho preocupação com os adolescentes, não os deixem longe. Agora também não sejam pega-monstros que fiquem ali agarrados e que não os largam. Na sensatez do acompanhamento e na temperança do acompanhamento de adolescentes, tornem-se presentes. Bem, que Nossa Senhora vos proteja, que Nossa Senhora vos dê muita força nesta missão tão bonita que vos é confiada de anunciar a palavra do Senhor. Que Nossa Senhora vos guarde e pronto, estamos aqui ao vosso dispor para ir caminhando, sem esquecer que Jesus é que vai no barco, Jesus é que vai no leme, e deixemos-nos conduzir por Ele, nesta confiança de que Ele está connosco e, claro, na confiança também de que Ele nos dá inteligência e vontade e discernimento para continuar este caminho de desafio, mas que não deixa de ser um caminho de anúncio, ok? Nosso Senhor vos abençoe, dou-vos a minha bênção e terminamos a nossa noite. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Nosso Senhor vos abençoe. Boa noite. E obrigado a todos por me terem aturado. Obrigado nós. Adeus, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, Padre. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Padre Rui. Obrigado, Padre Rui. Obrigada, Padre Rui. Boa noite a todos. Padre Rui. Obrigada, Padre Rui. Adeus, boa noite, obrigado. Tchau, boa noite. Oh, Padre! Adeus. Rui, obrigado. Adeus, boa noite. Adeus, irmãs. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Padre. Adeus, boa noite. Boa noite. Boa noite.